Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, tudo bem? Eu quero hoje trazer aqui um tema muito polêmico, um tema complicado que tem permeado aí a nossa vida cristã, Não só a vida cristã, mas a vida de toda a humanidade, tendo em vista a situação que o mundo enfrenta hoje, que refere-se ao suicídio. Um tema muito polêmico, complicado e que é muito recorrente no meio cristão, no meio evangélico, surgir esse debate sobre o suicídio no seguinte questionamento: uma pessoa que se suicida, ela está pegando um passaporte direto para o inferno? Uma pessoa que se suicida, ela estaria perdendo ali a sua salvação? O que você acha sobre isso? O suicídio é uma causa de perda de salvação irrevogável? Vamos conversar um pouco sobre isso? Mas antes da gente conversar sobre isso, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Você se inscrevendo, você vai nos ajudar a fazer com que esse canal chegue muito mais longe e que a gente consiga cumprir o nosso objetivo, que é fazer com que esse canal seja levado de maneira didática para todas as pessoas. Então vamos lá, pensemos um pouco sobre essa questão do suicídio. Eu quero trazer primeiro algumas situações de definição aqui. Quando a gente fala de suicídio, o que seria de fato o suicídio? O suicídio é uma palavra decorrente do latim, sui cadere. Sui em latim seria auto e cadere seria matar. Então sui cadere do latim é auto-matar. Suicídio então seria uma atitude drástica da pessoa, que seria aquela na qual ela retira ou tira, dá fim à sua própria vida. E nesse momento surge um debate teológico muito complicado, muito polêmico, que é sobre o destino da alma da pessoa que se suicida. Então, de um lado você vai ter os parentes, os amigos, os familiares, todos aqueles que são próximos da pessoa, elas ficam com essa questão: e agora o que fazer, se essa pessoa se suicidou? Então, o que eu queria explicar para você, essas duas correntes que existem, porque talvez você pense que existe uma só. Então, a primeira corrente, ela vai entender que o suicídio é causa, sim, de uma perda da salvação. Ou seja, a pessoa que se suicidou, ela foi direto para o inferno, porque não há chance dela se restabelecer, porque a atitude que ela tomou teria sido a atitude mais drástica possível. As pessoas que entendem isso, entendem baseado em quê? Entendem baseado em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, por exemplo, onde vai falar que o sangue não poderia ser violado, porque o sangue representa o ser humano, e o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, o texto de Gênesis 9:5 vai estar falando sobre o sangue do próximo, mas alguns vão dizer que, como nós também temos sangue, somos como imagem e semelhança de Deus, a violação ao nosso sangue, ainda que seja uma decisão pessoal, isso também seria uma violação à lei de Deus, e por isso uma pessoa que se suicida perderia então a sua salvação, iria direto para o inferno. Estou dizendo assim para ficar claro o que eu estou querendo falar, tá? Outro texto que essas pessoas que defendem de que a pessoa perde a salvação traz é Êxodo capítulo 20, versículo 5. Porque Êxodo capítulo 20, versículo 5, no 5º mandamento, vai estar dizendo: não matarás. E algumas pessoas vão entender que dizer não matarás é qualquer tipo de homicídio, seja um homicídio contra um terceiro, mas que o suicídio também seria um homicídio contra si próprio. Isso caracterizaria uma ofensa, uma violação ao 5º mandamento: não matarás. Mesmo porque essas pessoas que dizem isso vão dizer, quando você fala do aborto, por exemplo, o aborto não seria um homicídio direto, mas o aborto seria uma forma de homicídio, mesmo que a pessoa não tenha ali diretamente incorrido, de pegar uma faca e matar aquela criança. Mas o simples fato dela tirar a criança, não deixar a criança nascer, já seria uma forma de homicídio, porque é um sangue. Então as pessoas que entendem que o suicídio leva direto para o inferno se baseiam em alguns textos, como esses que eu trouxe, mas todos são referências indiretas, não são referências expressas. Ou seja, quando se lê esses textos, é preciso fazer uma interpretação deles para poder chegar nesse parecer dessa primeira corrente. Então, entendeu bem? Por um lado, alguns acreditam que sim, baseados nesse texto. Por outro lado, no meio cristão, no meio evangélico, existem alguns que acreditam, no meio teológico, alguns que não entendem que o suicídio seria uma causa irrevogável de perda de salvação. Isso está muito ligado também à linha teológica que essas pessoas têm, uma linha teológica até em relação à soteriologia, mas em suma eu queria explicar para você um pouquinho porque que essas pessoas elas pensam isso. Primeiramente porque
não existe na Bíblia nenhuma ordem expressa, nenhum mandamento expresso dizendo que o suicídio é uma causa direta de perda de salvação. Então, se não existe na Bíblia nenhum texto direto dizendo uma pessoa que se mata, ela vai direto para o inferno, isso então seria o primeiro motivo que levaria essa segunda corrente a pensar que o suicídio não seria uma causa de perda de salvação irrevogável. Por outro lado, essas pessoas também imaginam o seguinte aspecto, que o suicídio seria um pecado, ainda que ele fosse um pecado, o suicídio seria um pecado a mais. E esse pecado a mais, ele, em alguns aspectos, não poderia ser suficiente para fazer a pessoa perder a sua salvação, uma vez que nós somos salvos pela graça, e a salvação pela graça inclui a possibilidade de nós não conseguirmos ter lidado com todos os nossos pecados quando a gente for morrer. Então imagina isso, no dia que a pessoa for morrer, a pessoa não se lembrar de que no dia seguinte ela brigou tremendamente, severamente com a sua esposa, bateu boca de maneira a ofender um ao outro. O dia passou, amanheceu, ele foi, tomou o seu café da manhã, tomou o seu banho, foi para o trabalho e morreu. Só que essa pessoa, ela era um servo de Deus, que levava a sua vida com toda a dificuldade, as falhas do ser humano, mas levava a sua vida com diligência. A pergunta que se faz será que essa pessoa, ela perdeu a sua salvação simples e unicamente porque no dia anterior ela tinha discutido com a esposa? A pergunta que eu faço é que eu trago os créditos ao reverendo Augusto Nicodemos, que é o mesmo questionamento que ele traz. O reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, se nós tivermos que estar quites com todos os nossos pecados no dia da nossa morte, nós teremos muita dificuldade em sermos salvos, porque existirá uma gama de pecados que nós temos e que praticamos e que nós não lembramos e que nós não conseguiremos ter lidado com ele e ter se arrependido de todos eles até o dia que a gente morrer. Então, desse lado, essa corrente que acredita que o suicídio não é causa irrevogável de perda de salvação, traz esse aspecto de que o suicídio seria apenas mais um pecado e esse pecado deveria ser analisado, esse ato deve ser analisado com o conjunto da vida da pessoa. É preciso analisar todo o corpo da vida da pessoa e é preciso considerar a salvação pela graça como um favor imerecido. Então, isso traria a possibilidade de uma pessoa que, por exemplo, suicidou, ela não ter carimbado sobre ela ter perdido a sua salvação. Por outro lado, também, existe um aspecto importante que a gente precisa trazer aqui, e eu preciso trazer nesse terceiro aspecto desse vídeo. Existem algumas possibilidades do suicídio ser decorrente da depressão. O que seria depressão? Depressão, de acordo com a ciência, é uma doença mental, uma doença psicológica, e essa doença ela afeta as células da pessoa de maneira a ter uma diminuição de certas células que interferem no humor da pessoa. Então a pessoa ela acorda de manhã, mas nada faz aquela pessoa ficar para frente, por conta da diminuição dessas células que ela tem no corpo humano decorrente da depressão, que é uma doença. Alguns vão dizer, mas a depressão é uma doença espiritual. Não descartamos aqui a possibilidade de alguns tipos de depressão serem decorrentes de doença espiritual. Não somente a depressão, mas qualquer doença pode ter origem espiritual. O que nós estamos trazendo aqui, para a ciência, 100% das depressões são decorrentes de doença. Nós que consideramos uma possibilidade de algumas delas ter origem espiritual. Mas uma pessoa que está em depressão, por exemplo, existem vários casos de pessoas que tiram a sua vida decorrente da depressão. E aí a pergunta que eu fico se considerarmos que a depressão é uma doença e considerarmos que algumas pessoas acabam suicidando-se decorrente desta doença, seria então o suicídio dessa pessoa depressiva irretratável, irrevogável, quando se refere à perda de salvação? Ou seja, uma pessoa que se suicidou porque estava depressiva, em estado depressivo profundo, ela também terá a sua salvação comprometida por causa disso? É uma coisa que a gente precisa pensar. Se a gente imagina que a pessoa tem depressão, não seria então um estado de ignorância? Então isso tudo precisa ser pensado. Quando a gente fala de suicídio, a gente precisa analisar tudo isso. E a gente precisa analisar isso de vários aspectos. Então você quer um conselho que eu possa dar para você aqui? Nunca carimbe a salvação de ninguém.
Nunca diga, seja o aspecto que for, que possa ter levado aquela pessoa à morte. Nunca carimbe a salvação de ninguém, porque nós não temos poder para isso. Então nunca julgue, ainda que a pessoa tenha suicidado, e ainda que você entenda que a causa morte, suicídio, leva a pessoa a perder a sua salvação, o meu conselho para você, ainda que você seja da primeira linha, nunca carimbe isso. Você carimbando isso, você vai estar trazendo uma consequência terrível, primeiro para os familiares que estão enlutados, e segundo, você não sabe o que aconteceu com essa pessoa do segundo em que ela se jogou do 10º andar do prédio até o tempo em que ela bateu lá embaixo. Então podem ter se passado o quê? 5 segundos? 5 segundos é suficiente para uma pessoa se arrepender de um ato? Tá vendo? Então eu queria dizer para você que você nunca sabe na profundidade o que pode ter acontecido com a pessoa no momento da sua morte. E o único que pode carimbar a salvação de uma pessoa é Deus. Só Ele tem o poder, nosso Deus, né? Só Jesus tem o poder de carimbar a salvação de uma pessoa ou o destino final da alma de uma pessoa. Então, meu conselho para você, independente se você pensa que o suicídio leva a pessoa direto para o inferno, ou se você acredita que o suicídio não é um carimbo de perda de salvação, o meu conselho para você é esse: nunca carimbe a salvação de ninguém, independente do jeito que tenha sido a morte. Eu quero trazer para você a última reflexão desse vídeo, para ele não passar de 15 minutos, a reflexão do seguinte: imagina, eu digo sempre isso, imagine as pessoas que estão acompanhando a crucificação de Cristo. Existem 3 ladrões na cruz, do meio é Jesus, da direita é um, da esquerda é outro. Imagina se eu estou a 50 metros de distância e eu não escuto o diálogo de Jesus com o ladrão da direita. Se eu não escutei o diálogo dos dois, eu estou a 50 metros, tá? Daqui a pouquinho o céu se escurece, os 3 morrem. Eu estou a 50 metros, eu não escutei o diálogo. O que eu vou pensar do ladrão da direita? Eu vou pensar o seguinte: aí esse ladrão perdeu a sua salvação. Aí está um ladrão, um bandido que foi direto para o inferno. Mas só que se eu tivesse pertinho da crucificação, eu teria escutado Jesus dizer para ele: hoje mesmo, em verdade, vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para alguns, ele vai ter morrido como ladrão, mas para Jesus, ele morreu como um salvo. Então, nunca carimbe a salvação de ninguém, independente da forma que a pessoa tenha morrido, porque isso não cabe a nós, tá bom? Por fim, eu queria trazer uma palavra para você que talvez tenha assistido esse vídeo e está cheio de coisas na cabeça. É preciso nós pensarmos a nossa vida como sendo algo que também pertence a outras pessoas. É muito comum uma pessoa, quando está passando por um estado depressivo profundo, ela pensar somente em si próprio, ela pensar em se livrar desse estado depressivo que ela está vivendo. Só que ela não para pensar nas pessoas que estão no entorno dela. Ela não para pensar nos seus filhos, ela não para pensar nos seus pais, ela não para pensar nos seus irmãos, ela não para pensar nos seus amigos. E a morte desta pessoa, ela vai impactar diretamente a vida de todas as pessoas que estão no entorno dela. Então, imagine um filho com o impacto da morte de um pai, o impacto da morte de uma mãe. Imagine um esposo com o impacto da morte de uma esposa. Imagine os pais com o impacto da morte dos filhos. Então, aquela morte, ela vai influenciar na vida de todas as pessoas que estão em torno. Isso eu quero dizer no seguinte sentido: a morte de uma pessoa, às vezes por suicídio, acaba por configurar-se, aqui uma opinião pessoal, acaba por configurar-se uma ausência dessa reflexão, né? Da pessoa refletir e dizer: outras pessoas estão ligadas a mim, estão ligadas à minha vida, e a morte desta pessoa vai influenciar na vida de tantas outras. Então, ela precisa desprender-se desta vontade de solução pessoal, de resolver pessoalmente os seus problemas, sabendo que vai criar problemas eternos para várias outras pessoas que estão em sua volta, que gostam muito dela e que amam ela e que nunca mais serão a mesma pessoa. Então, se você está assistindo esse vídeo e algum dia tiver essa vontade ou teve essa vontade, pense nisso, pense nas pessoas que estão em sua volta, pense nas pessoas, nos seus filhos, nos seus pais, no seu esposo, nos seus irmãos, nos seus amigos, que a sua morte vai significar uma perda irreparável para todos eles.
Então, porque você é uma pessoa muito importante para a vida deles, porque você é uma pessoa essencial na história de vida dessas pessoas. E outra, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nunca pense que o teu problema pode ser um ponto final para a tua vida, porque nós conhecemos um Deus que é capaz de dar uma vírgula e de continuar a tua história e fazer com que isso possa virar. Hoje você olha e parece que não tem saída, mas Deus tem sempre uma saída para isso. Deus vai reerguer, Deus vai colocar as coisas no lugar e você vai ter mais força para continuar em frente por muitos e muitos e muitos anos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu sei que esse é um tema extremamente polêmico. Eu vou voltar a falar dele mais vezes por aqui, até com um pouco mais de embasamento técnico também, que eu trouxe aqui pouco. Eu queria trazer uma conversa mais franca, mas espero que tenha sido muito produtivo para você, que você envie este vídeo para alguém, diga para ela: você é muito importante para mim e eu preciso de você aqui do meu lado. Se inscreva no nosso canal e fique com Deus em nome de Jesus.